Diz assim a palavra do Senhor. Você já abriu? Já acessou? Se você estiver com o celular, faz assim, ó, não seja tentado, não seja tentada a olhar outra coisa que não seja a palavra de Deus até o final do culto. Amém? Amém. Se você não é médico, se você não é policial, se você não é bombeiro, se você não está de plantão de alguma coisa, não faça consultas. Não, de SBC será, não faça consultas ao Facebook nem ao Instagram. Tá? Esse momento é o teu momento exclusivo para Deus. E quando a gente vem dar um momento exclusivo para Deus, certamente não deixe que ninguém, que nada tire tua atenção. João 3, capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos faz revisitar coisas importantes, palavras proféticas, coisas, ó Deus, ó Pai, que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Fala com a tua casa, fala com a tua igreja, fala, Senhor Deus, ó Pai, conosco. Reaviva, ó Deus, ó Pai, a obra, ó Deus, ó Pai, que tu tens, ó Deus, ó Pai, a fazer no nosso meio, Senhor. Então, por isso, Senhor, seja conosco, abençoa-nos, ó Deus, ó Pai, grandemente, que os nossos ouvidos e os nossos corações possam, ó Deus, ó Pai, caminhar cativos, ó Deus, ó Pai, a tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por tudo isso, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Palavra de Deus para nós é muito conhecida, né? Antes de eu falar da palavra do Senhor, eu quero dizer que eu estou acompanhado da Cláudia, da irmã Sandra, da irmã Keila. Cadê a Keila? Aqui. Então, são pessoas queridas na catedral que sempre nos acompanham por onde quer que nós estejamos. João, capítulo 3, versículo 16, ele é um texto que afirma a nossa identidade em Cristo Jesus. Amém. João 3,16, ele é exatamente a expressão de algo que a gente precisa viver todos os dias. Palavra do Senhor. Em João, o discípulo que experimentou esse grande amor, o discípulo que começa a igreja com uma pessoa só. Outro dia alguém disse assim para mim: mas a minha igreja só tem 3 pessoas. Eu disse assim: gente, multidão, 3 pessoas. João só tinha um. Jesus da cruz podia falar tantas coisas. Jesus da cruz podia dizer tantas coisas, Rodrigo. Ele olha para João e diz assim: João, eis aí o primeiro membro da tua igreja. Maria, cuida dela que vai dar certo. Ele olha para Maria e diz assim: Maria, olha, não vai ter ninguém não. Tu vai ser a diaconisa dessa casa. Tu vai ser a ministra de louvor e vai ser outras coisas também. Cuida do João, é o teu pastor. Então ali está formada a primeira igreja. Os discípulos não estavam, as pessoas não estavam. Quem estava ali, um grupo de mulheres, algumas pequenas pessoas estavam ali para testemunhar algo que é muito difícil para a sua vida. Jesus caminha 3 anos, e nesses 3 anos ele vai fazendo coisas, ele vai desenvolvendo coisas, ele vai fazendo pessoas verem coisas extraordinárias. Quando Jesus ele realiza do seu primeiro ao seu último milagre, tem pessoas olhando e dizendo assim: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Quando Jesus é levado para ser batizado, ali existe a manifestação da Trindade de Deus. Ali está o Filho. De repente há a manifestação da descida de uma pomba que representa a presença do Espírito Santo. Os céus se abrem. E a expressão de Deus naquele momento é: eis aí o meu Filho, o qual eu tenho um amor tão grande. E assim Deus, todos os dias que abriu o céu novamente, dizer para mim, para você: eis aí a minha filha, como eu sou feliz com ela. Eis aí o meu filho, como eu sou feliz com ele. E só fala de coisas que ele experimentou. João vai dizer: porque Deus amou o mundo. A expressão tal, ela não está numa dimensão infinita. E diz assim: é grande, é muito grande. Talvez a gente não tenha como calcular. E ele diz assim: da maneira, de tal maneira que Deus entregou o seu único filho, para que todo mundo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos aqui têm dúvida desse grande amor?
Ninguém tem dúvida desse grande amor. Ninguém tem dúvida do quanto Deus amou a cada um de nós. A grande questão é que nós precisamos lembrar que esse amor incondicional vem junto com alguns requisitos. É para todo aquele que nele crê. Crer quer dizer entrega. Crer quer dizer eu entrego a ti, tu é o dono da minha vida. O grande problema aqui não é de se temos ou não temos dúvida do grande amor de Deus. Nós temos certeza, nós temos convicção, como foi cantado, por isso que eu disse, poderíamos parar aqui, levantar, impetrar a bênção e ir embora, porque a semana estava completa, porque tudo que nós cantamos nessa noite, tudo que nós expressamos nessa noite, precisa fazer significado, precisa ter razão para nossas vidas. Amém? Diga amém. O pastor Roberto disse que eu podia pedir para vocês darem amém, que estava liberado. Amém? Amém? Faz sentido para você, Deus, sim ou não? De vez em quando a gente dá uma abusada, pelo amor de Deus. De vez em quando você tem que dizer para o teu filho, para o teu neto, não abusa não. Mãe? Faz ou não faz assim com as crianças em casa? Faz ou não faz assim com quem a gente tem relação? Está abusando. Não abusa. Quantos amores abusivos nós temos visto no mundo? Quantas situações abusivas nós temos visto no mundo que começam com uma expressão de amor? Quantas pessoas têm visto por aí? Eu não sei quantos acompanharam a morte de uma policial. Não sei qual foi o lugar. Ela foi morta. Botaram ela na traseira de um carro. Guardaram o carro dentro de uma garagem. O grande problema é não abusa. Quantos aqui têm assistido ao aumento dos feminicídios? Quantos aqui têm visto o aumento da violência deliberada? Quantos de nós temos sido testemunhas de coisas que você olha e diz assim, é impossível que isso aconteça. É impossível que o ser humano pegue um animal e abandone ao seu bel prazer para morrer. Eu não consigo mais nem assistir quando fazem vídeo de abandono, eu não consigo nem ver, eu estou ficando velho, gente. Estou sensível, eu começo a chorar com aquele negócio. Eu não acredito que alguém cria um cachorro, cria um animal e depois abandona o bicho. A pessoa que abandona o animal, abandona qualquer coisa. A pessoa que às vezes deixa alguma coisa para morrer. Porque alguém que solta um animal, às vezes no mato, não, ela tem convicção que se não passar alguém, aquele bicho vai morrer. Aí eu lembro de alguns anos atrás, eu vindo da cidade do Rio de Janeiro. Eu, a Glaucia, os meninos vieram depois, né? Eu, a Glaucia e o Duque. O Duque agora já morreu. Ele está lá numa caixinha esperando a gente destinar para onde é que ele vai. Mas o Duque veio com a gente, ele foi medicado, fizemos tudo que podia fazer no meio da estrada. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ainda em Angra dos Reis. O Duque resolve passar mal. Passou muito mal. E a gente parou num posto de gasolina e disse assim, moço, tem que você arrumar água, alguma coisa, tem um veterinário aqui por perto. Ele disse, por quê? Ele disse assim, não, porque o nosso cachorrinho está passando mal. Ele disse, não, prende ali no poste, ali, deixa ele morrer. Eu disse assim, fica um pouquinho, chama o gerente, eu vou dar voz de prisão para você. Não, que isso, moço, que isso? Eu disse assim, não faz isso. Você sabe, esse bichinho, ele tem o maior carinho pela gente. Esse bichinho, se a gente espantar ele no outro dia, ou no mesmo dia, ele nos recebe com o mesmo amor. Ele sabe reconhecer o quanto nós o amamos, ele sabe reconhecer o quanto a gente gosta dele, e ele gosta deliberadamente da gente, a troco de nada ele gosta da gente. Nós voltamos mais de 300 quilômetros de distância, por causa da sobrevivência daquele animal, porque ele não ia resistir. Voltamos, chegando no veterinário, e disse assim, boa coisa vocês fizerem, não ia resistir. Nós viemos de carro, percorremos 1.500 quilômetros, o Duque veio de avião depois. Você imagina que luxo.
Que luxo! Fomos pegar o Duque no aeroporto Salgado Filho. Quando nós pegamos, as crianças pegaram ele, o Duque gritava no aeroporto, fez um escândalo, era um cachorro escandaloso, porque ele viu a Glaucia, ele viu a gente, ele falou assim: gente, eu quero dizer uma coisa, eu te amo! Gritava o jeito de dizer: eu te amo! E eu quero que você pense nessa noite o quanto Deus te ama, o quanto o Senhor faria qualquer coisa por mim, por você, ao ponto de Ele entregar o único filho dele pela tua vida, pela minha vida. E às vezes a gente abusa desse amor. Às vezes a gente deixa para lá esse amor. Se todo dia a gente sabe o quanto Deus nos amou, se todo dia nós precisamos, todo domingo nós cantamos e sabemos que Deus nos sonda, por que que a gente abusa dessas circunstâncias? O grande problema nosso não é o que fazer com a palavra, Paulo, é como nós usaremos essa palavra. Ao levantarmos daqui, nós vamos sair certo de que nós somos mais do que vencedores, amém? Amém. Mas a gente não pode abusar daquele que nos dá vitória, aleluia. Nós precisamos considerar um Deus que todos os dias decidiu andar conosco, porque essa é a palavra de Deus: até o fim dos tempos o meu Espírito estará contigo. Nós não podemos abusar desse grande amor. Quantas vezes a gente bate o pezinho como criança teimosa, porque Deus diz não para mim, para você, e você não está conseguindo ver até onde Deus está vendo. Quantas vezes você teve que dizer para os teus filhos, você teve que dizer para os teus irmãos, você teve que dizer para algumas pessoas: não, e não é não, e não precisa ser não, não por contrariedade, mas porque certamente você quer preservar a vida e quer ensinar alguma coisa para as pessoas. Quantas vezes Deus diz não? Quantas vezes Deus disse não? Precisando ensinar para mim e para você que Ele estava conduzindo a sua vida, e conduzindo a sua vida, Ele não vai nos tirar das circunstâncias mais difíceis, mas vai nos ensinar a passar por elas, amém? Amém. Quantas lutas você teve que dizer para Deus: Deus, será que tu me esqueceu? Não, Deus não te esqueceu, Deus não deixou você para lá. Se um simples animal gritava, urrava, eu disse assim: meu Deus, por que esse cachorro está fazendo escândalo? Vai pensar o que é um escândalo, porque aquele animal, ele olhou e disse assim: que bom ver vocês de novo. Assim, sem nenhuma comparação, querido, porque não dá para fazer comparações. Assim é Deus comigo e com você. Que alegria, Sérgio, de ver. Todos os dias, diz a palavra do Senhor em Gênesis, que todos os dias, em meio a todas as ocupações do dia, Deus parava e ia conversar com Adão. Adão, querido, como que você está? Final do dia. Era uma mentoria certa, era um tempo certo. Era um momento que Deus estava ensinando aos seres humanos que todos os momentos da nossa vida nós precisamos procurar Ele. Dirigindo, não dirigindo, trabalhando, não trabalhando, nos divertindo, fazendo o que for, não posso esquecer o quanto Deus me ama. Porque é exatamente nesse amor que nós reafirmamos a nossa identidade. Diz a palavra do Senhor, lá no livro de Atos, capítulo 19, que algumas pessoas, filhos de um sumo sacerdote, descobriram que Paulo fazia milagres, que Paulo operava milagres. E eles foram curiosos, porque assim, em nome de quem Paulo está operando milagres? Em nome do tal de Jesus. E existia uma tradição naquela época que existiam homens exorcistas, imagina. E esses homens exorcistas, eles ficavam pensando que tipo de nome usar para repreender os demônios. E todas as vezes que eles descobriam um nome mais poderoso dentro dessa casta de demônios, eles usavam para tirar os demônios. E de repente eles estão ali expulsando demônios, eles estão ali falando em nome de Jesus.
E ele chega num certo endemoniado, e o endemoniado quebra todo mundo. Imagina a cena. Uma pessoa só bate em 7 homens. Diz que eles saíram nus, todos rasgados, feridos. Mas antes o possesso olha para eles e diz assim: vem cá, deixa eu perguntar uma coisa sincera para vocês. Na identidade de vocês está escrito o quê? E ele diz assim: não, olha, e começaram a gaguejar. Se eu perguntar aqui o que está escrito na identidade de cada um de vocês dirão sim ou não? Se vocês perguntarem o número da minha identidade, eu não sei, eu só sei o CPF. Mas o restante dos dados eu sei. Eu sou filho do senhor Edmilson Alves da Silva, eu sou filho da dona Yolanda Rodrigues da Silva. Não sei para que bota nome de pai, porque quando você vai entregar o documento, só pergunta o nome da mãe. Mas você sabe todos os dados que está ali, você não troca, Rodrigo, você não troca o dia do seu nascimento, você sabe o dia que você nasceu, você gostando ou não gostando, faz parte da tua identidade. Então, quando alguém pergunta para você quem você é, você diz: eu sou o Paulo. Mas Paulo de quê? Eu sou o Geovanilson. Geovanilson de quê? Rodrigues da Silva. Eu tenho uma filiação. Eu pertenço a alguém. Ou pelo menos eu recebi a herança, né, de uma geração que começou lá no passado até chegar em mim. Aquele endemoniado diz assim: gente, chama, vocês 7, vem aqui. Eu conheço a Jesus. Eu até sei quem é Paulo. Vocês, quem são? E eles começam a gaguejar, eles não sabem dizer o seu quem eles são. Eles dizem assim: não, a gente está falando em nome de um tal de Jesus, não adianta eu dizer que conheço a Deus, não adianta eu vir para a igreja, não adianta eu ter uma filiação denominacional, se verdadeiramente eu não me relaciono com o dono de tudo isso. E o Senhor nessa noite, Ele nos chama para sair daqui reafirmando a nossa identidade no Senhor. Ele diz assim: rapaz, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou dar uma camaçada de pau em todos os 7, para vocês aprenderem a não mentir a identidade de vocês. Vocês não conhecem Jesus, vocês não andam com Ele, e agora vocês querem dizer que pertencem a Ele? Não. Ou seja, aquele demônio trocando miúdos, ele diz assim: não acusa, pelo amor de Deus. Vocês são bons religiosos, mas vocês não se relacionam com o Senhor. Nessa noite nós precisamos sair daqui reafirmando a nossa identidade em Cristo Jesus. Seja o Senhor nos permitindo passar por momentos mais difíceis da vida, seja o Senhor nos permitindo passar por momentos alegres, porque momentos alegres são tempos gostosos, são ou não são? Quando chega o inverno eu gosto demais. Eu tenho ficado preocupado quando o inverno chega por causa das chuvas. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Então eu fico preocupado, mas eu gosto quando chega o inverno, friozinho, aquela coisa gostosa, não pode demorar muito. Então, assim, de vez em quando eu digo inverno, já deu, já sei que é bom, pode ir embora quando dá a vez para outra estação. Renato está dizendo que não. Mas quando chega o calor também, a gente agradece. Quando chega a primavera, quando chega o outono, a gente vai agradecendo de estação em estação. Você imagina, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem todas as estações do ano. Lá no Rio só tem a quente e a menos quente, né? Você escolhe qual que quer viver. Por isso, carioca, quando dá 26 graus, já está com frio, botando casaco, você imagina? Pense bem comigo, João 3, assim, João diz assim: porque Deus amou. E nesse grande amor de Deus, nós não podemos abusar dessa disponibilidade de Deus, dizer para mim e para você: querido, eu tenho cuidado de vocês, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram, mas não abusa do anjo, não abusa do cuidado, não abusa daquilo que eu tenho para fazer na tua vida. O teu lugar é reafirmando a tua identidade na minha presença. Você é filha de quem? Até o inferno sabia que aqueles homens não eram filhos verdadeiramente de Deus, eles não podiam usar o nome de Jesus. Quem pode usar o nome de Jesus sou eu e você. Essa semana eu estava olhando uma influencer. E os meus filhos, perguntei para um dos meus filhos: quem é essa moça aqui? Disse: pai, essa é uma moça muito famosa. Eu disse: famosa quem? Que eu não conheço ela. E eu continuo sem conhecer a moça. A moça estava dizendo: está amarrado em nome de Jesus. Ela falou meia dúzia de palavras que pareciam com o meu linguajar. Eu disse: a minha irmã incrível. A mulher não era nada, gente. A mulher nunca tinha entrado numa igreja.
A mulher não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A mulher não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus, e ela estava usando as mesmas palavras que nós usamos no nosso cotidiano. Então não basta saber que Deus amou o mundo. Eu preciso experimentar desse amor sem abusar da pessoa que me ama. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Eu não sei quem foi, mas deixaram uma toalhinha aqui para mim. Um metodista aí. Jeremias capítulo 17. Jeremias está preocupado. Jeremias sabe o quanto Deus o ama. Jeremias sabe qual foi a missão que Deus deu para ele. Imagina, no capítulo 17, no versículo 1, diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas de seus altares. Ou seja, isso que eu vou dizer está gravado com ferro tão duro que é capaz de moldar qualquer pedra, qualquer tipo de elemento natural. E ele diz assim, versículo 2: os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus fortes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos ponteiros. O monte do campo e os teus bens, todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. Os reis estavam ali tentando fazer conchavos com pessoas que não conheciam Jeová. Os reis estavam ali pensando como iriam se proteger. Pega o profeta e diz lá: eu enchi a minha paciência. Vai lá e diz isso para eles. Como muitas vezes no domingo você recebe uma palavra dura ou você recebe uma palavra doce, mas eu quero dizer que Deus está apontando com o mais duro dos ferros no meu coração e no teu coração o amor que Ele tem por cada um de nós. Amém? Eu só saio para vencer na semana porque eu sei que foi gravado no meu coração a certeza de que eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedora. Outro dia eu estava dizendo para uma pessoa, disse assim: eu queria saber, né? O que Daniel conversou com aqueles leões lá naquela cova? Está anotado lá no meu caderninho. Eu quero saber o que Daniel dizia para aqueles leões. Eu fico imaginando Daniel falando do amor de Deus assim: leão, vem aqui. Tu precisa conhecer como Deus é poderoso. Porque os leões estavam lá tranquilos. Diz que eles estavam com fome. Diz que a situação era a pior possível. Mas Daniel, no outro dia, quando é chamado, o rei, olha isso de Daniel. Eu disse: estou aqui, rei, fica tranquilo, eu e os leões. Jeremias continua dizendo o seguinte, versículo 5, pula para o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne cortar o seu braço e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. A nossa identidade é de homens e mulheres que está firmado o nosso coração na vontade de Deus. Amém? Amém. Deus pode até nos expor, Deus pode até deixar com que a gente passe por lutas, mas cada luta que nós passamos é um aperfeiçoamento de Deus para que nós sejamos aqueles e aquelas que podem falar de provações. Amém. Quantos homens e mulheres não falam daquilo que experimentaram? A youtuber estava falando, está repreendido em nome de Jesus, mas ela não tem autoridade nenhuma, ela está falando de coisas que ela não experimentou. Eu e você podemos dizer: está repreendido em nome de Jesus, se for necessário, para alguma situação que precisa ser repreendida. Porque eu e você experimentamos todos os domingos, todas as quartas, todos os dias, esse relacionamento com Deus. Nessa noite, quando você saia daqui dizendo assim: Senhor, eu quero melhorar o meu relacionamento contigo. Se o teu relacionamento está forte com Deus, diga assim: Senhor, eu quero aperfeiçoar esse relacionamento. E o profeta continua dizendo, versículo 6: porque você será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o rei, antes morará nos lugares secos do deserto.
deserto. Ou seja, um homem e uma mulher que vive da sua própria força, um homem e mulher que vive dos seus próprios atos, que conhece a Bíblia, que sabe repreender, que sabe abençoar, mas não tem um relacionamento vivo com Deus. É como a tamargueira no deserto. Esse arbusto que Jeremias está falando é de uma tamareira, é de uma planta que sobrevive no deserto de forma extraordinária. Uma planta que inclusive Abraão plantou quando passou pelo deserto. Sabe por quê? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei que fase da tua vida você está experimentando, mas a tamargueira era a única planta que sobrevivia no sol escaldante do deserto. Não sei quantos aqui já viajaram para o Nordeste, e o Nordeste hoje é bem diferente do Nordeste de há 20 anos, 30 anos atrás. Às vezes a gente viajava para o Nordeste e era só aquela galharia seca. E no meio daquela galharia seca tinha um arbusto chamado juá. A planta do juá, ela crescia e dava assim, aquela sombra. E os animais iam para debaixo dessa árvore. E quando as pessoas queriam tomar algum tipo de água, furava a terra e cortava um pedaço da raiz do juazeiro, porque lá estava cheio de água. Assim a tamareira, nos momentos mais difíceis, no meio do sol escaldante, as folhas da tamareira, ela é cortadinha, e ali no orvalho da noite, ela colhe aquela água e reserva para todo dia. Assim devemos ser eu e você na presença de Deus, como a tamargueira, em meio ao sol escaldante, em meio às situações mais áridas da vida, a gente precisa recolher o orvalho suave do Senhor, para que a gente enfrente os próximos dias. A tamargueira, ela é esperta. Diz que as suas raízes furam a terra e vai buscar os veios da água. Assim sou eu e você, querido. Assim sou eu e você, querida. A tua força que vem do Senhor precisa te impelir para propósitos definidos na vida. Você não pode ser um homem ou uma mulher aleatória da vida, em meio às tempestades de areia, em meio às situações mais difíceis. Você tem que ter raízes profundas para buscar aquele que é a água viva, que pode te dar sustento, aquele que pode fazer toda a diferença na tua vida. Me chega aquela mulher do poço, Jesus vai ao meio-dia. Quando chega no poço, ele olha para aquela mulher e diz assim: me dá água. Ela diz assim: mas como pode? Tu vai pedir água para mim? Ela está dizendo assim: olha, Senhor, eu não te conheço, mas eu estou vindo aqui ao meio-dia porque mulheres não podem vir aqui em outros horários. Mulheres não conversam com homens. Como é que o Senhor está conversando comigo? O Senhor quer me arrumar um problema? E Jesus então começa a revelar para aquela mulher a sua própria vida. Já tivesse tantos maridos, o teu problema não é marido, o teu problema é pai de espírito, o teu problema não é homem, o teu problema é relacionamento com quem pode resolver a tua vida. O nosso problema às vezes não é dinheiro, o nosso problema é a certidão da presença de Deus. O nosso problema às vezes não é a relação marido-mulher, é porque está secando o poço do amor. E Jesus diz assim para ela, né? Vocês conhecem mais que eu, estou chovendo aqui no molhado. Jesus chega e diz assim: se tu beber de mim, que sou água viva, nunca mais terá sede. Eu não sei quantos aqui lembram do dia que você se converteu, mas no dia que você se converteu porque você estava com fome de Deus. Você se converteu porque você estava com sede de Deus. Hoje você precisa sair daqui com a mesma fome, com a mesma sede. Eu não sei o quanto o sol dos problemas estão te atacando. Eu não sei quanto o sol dos desertos da vida estão te alcançando. Mas eu quero dizer para você, querido, querida, que o que você precisa é a água viva que vai fazer de novo você jorrar. Porque de nós precisa transportar
aquilo que nós tomamos, e se nós experimentamos e bebemos do Senhor todos os dias, precisa encher esse copo, precisa encher esse vaso, você precisa sair sempre cheio do Senhor. E aí vem o segredo, versículo 6, né? Aqui, versículo 6 de Jeremias 7, de Jeremias 17. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Interessante, né? A terra era salgada e inabitável. Às vezes a luta é grande, mas em meio às situações mais difíceis, nós somos capazes de extrair água pura. Nós somos capazes de encher a nossa vida daquilo que é melhor. A tamargueira não experimentava a terra salgada. A tamargueira não experimentava as primeiras águas. Ela ia profundo. Ela disse: eu vou buscar água limpa, porque é ela que vai me encher. Quer começar uma semana bem, se encha do Senhor, amém? Amém. Não basta frequentar a igreja, não basta frequentar esse lugar. Você precisa experimentar o que esse lugar te oferece todo domingo. Você precisa experimentar o que os louvores te dão todo domingo. Você precisa experimentar aquilo que Deus derrama todos os dias sobre a tua vida. Versículo 7. Bendito o homem. Se antes você era condenado, agora você vai ser abençoado. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é quem? O Senhor. Aleluia. Versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas e estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Olha o grande segredo. A gente não receia com as lutas. A gente não fica com medo com lutas. Um homem e uma mulher de Deus não pode ter medo quando chegam os momentos mais desafiadores da vida. A tamargueira não ficava assustada com o sol ardente. Aqui está o grande segredo de quem confia no Senhor. Pode chegar nos momentos mais difíceis. A tamargueira ficava tranquila, aquela árvorezinha, em meio àquele deserto, em meio àquela sequidão toda, tem uma árvore verde. Você olhar e dizer assim: como é que essa árvore está verde? Como é que essa planta está viva? Em meio a tanto estrago, assim sou eu e você. Muitas vezes o inimigo não entende, muitas vezes as pessoas que convivem com você não entendem, muitas vezes as pessoas que caminham conosco não entendem. Quantas vezes eu chegava no quartel e as pessoas diziam assim: esse crente é tudo maluco. Crente não funciona bem na cabeça. No meio de tanta situação difícil, eles estão rindo, eles estão cantando louvores, eles estão agradecendo a Deus. E assim a gente caminha, juntando um pouco de orvalho aqui, um pouco de orvalho ali. Pode chegar o calor, mas a gente tem as reservas de Deus nas nossas vidas, amém? Pode chegar os momentos mais difíceis, mas você tem reserva de Deus na tua vida. Pode mudar os ciclos, podem mudar as fases, mas você tem as reservas de Deus na tua vida. E no final desse texto aqui, lá pelo versículo 10, o versículo diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Ele sonda o coração. Se nós tivéssemos combinado, não estava certo. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Como uma perdiz que choca os ovos que não pôs. Assim é aquele que ajunta riqueza, mas não raramente no meio dos seus dias as deixará e no fim será insensato. Você sabe por que ele usa essa alegoria da perdiz? Porque a perdiz, ela é um pássaro que não procria. Ela se aposta do ninho dos outros. E diz que quando os ovos chocam, os bichinhos vão crescendo, e quando elas percebem que eles não se parecem com a perdiz, elas vão embora. Ou seja, o homem e a mulher que se distancia de Deus termina sozinho. Um homem e a mulher que não se agarra, que não se prende, que não busca com sede, com fome a presença do Senhor, termina poluindo a sua própria identidade. Homem e mulher que servem ao Senhor tem a sua identidade definida. Amém? Homem e a mulher que tem a sua vida em Deus nunca será abandonada. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Quando os teus filhotes crescerem, eles não vão olhar para você e dizer assim: nossa, não é a minha mãe, vou embora. Não vai olhar e vai dizer assim: que bom,
vocês o grande amor desse pequeno pássaro. Salmo 91, eu quero encerrar. Já disse que ia encerrar, não é? Então eu posso encerrar 3 vezes. Aleluia. Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo e descansa à sombra. Aleluia. Diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Você vai sair dessa noite dizendo assim: eu não sou visitante na casa do Senhor. Amém? Amém. Você habita. Amém. Eu não sou visitante na casa de Deus, eu moro. Eu não sou um mero visitante, eu não passo aqui de vez em quando. E se você tem passado aqui de vez em quando e ainda não tomou uma decisão na sua vida, tome o mais rápido possível. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Lembra do sol do deserto, da tamargueira? O sol pode arder, mas a noite chega. Era na noite que ela colheu o orvalho. Plantinha sabida, mais sabida do que muitos crentes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não abusa do amor de Deus. Confia nele, junta nele, habita na casa do Senhor e fica nela para sempre. Amém. Um rapaz chegou para mim e disse assim: pastor, eu não sei porque antes eu não era crente, eu não passava por tantas lutas. Eu disse: tá, e qual é o teu problema? Eu tenho passado por muita luta. Ele disse: não, você passa pelas mesmas lutas que antes. É que antes você não tinha olhos espirituais para ver as situações que você estava vivendo. Você não conseguia ver os perigos que você passava. Você não conseguia enxergar as coisas que você estava vivendo. Agora você tem um Deus que olha e diz assim: olha aí as besteiras que está fazendo na vida. É ou não é? De vez em quando a gente anda e diz assim: para que eu fiz isso? Para que eu fui para aquele lugar? Para que eu me comportei assim? Evangelista querido, o amor de Deus é tão grande que nos faz experimentar esse amor todos os dias. Veja que coisa boa. Você dobrou os seus joelhos, você ficou sentado. Eu já estou assim também. Dobra os seus joelhos, vamos fazer um momento de confissão. Se eu dobrar os joelhos, eu tenho que ter alguém para me ajudar. Quem tem que me ajudar a levantar? O joelho fica dobrado, eu já não consigo levantar aqui. Em 2017, quando eu cheguei aqui, eu era bom. Eu levantava sozinho, agora já estou descendo pelo meio do caminho. Mas nada disso é suficiente para fazer eu desistir. Amém. Glória a Deus. Nada disso é suficiente para eu começar uma semana como derrotado. Nada disso, às vezes não tem um tostão na conta. Mas eu posso levantar todos os dias e dizer: Senhor, eu não vivo por causa do dinheiro, eu vivo por causa do teu sustento. Aleluia. Senhor, eu não vivo pelas dificuldades da vida. A última palavra da tua vida virá dos céus. A última palavra da tua vida vem daquele que abriu as portas da casa para você habitar. Amém? Talvez você nunca tenha olhado para o Salmo 91 dessa forma, mas aquele que habita, aquele que mora. Eu não sei quantos aqui experimentaram a compra da sua primeira casa, o lugar onde você foi morar. Eu lembro da minha filha quando ela tirou férias a primeira vez sozinha. Quando ela voltou, ela disse assim: nunca mais eu tiro férias. Eu disse: por quê? Eu não sabia que tirar férias era tão caro. Só tiro férias com vocês agora. E a mãe disse assim: por nós não. Com a gente não. Hoje a filha está casada, o filho está morando sozinho. E a alegria que a gente recebeu eles em casa. Ontem o genro estava lá, comeu, dormiu. Quando terminou, ele virou: sogra, posso vir almoçar aqui amanhã? Eu disse: que isso, que abuso. Mas que alegria. Só que eles não habitam lá em casa. Eles só passam. É uma visita. E depois tem que ir para a casa deles.
têm que enfrentar suas próprias realidades. E eles precisam, assim como os pais, confiarem no Senhor. Sabe que a gente ama, sabe que a gente vai dar um pouso, sabe que a gente vai dar o almoço, a janta. Se precisar, vão morar, mas não vão habitar mais, porque eles precisam viver as suas próprias vidas, as suas próprias lutas. Assim é o casal, quando passa por uma crise, não vai cada um para a casa dos seus pais, tem que sentar as crises juntos. Porque até que a morte separe. Sabe por que eu sou casado com a Glaucia? Além de amá-la, porque eu vim no altar do Senhor e prometi que ela ia ter filho. Mas ela precisa cuidar bem de mim e eu cuidar bem dela. O amor jamais acaba, mas um amor que não é cultivado e estraga. Por isso que ninguém precisa viver escravo do mundo. Habitar na casa do Senhor, viver na casa do Senhor, tem regras, amém? Ninguém chega lá abrindo a geladeira. Ninguém chega lá fazendo o que quer. Se você habita na casa do Senhor, se você mora nessa casa, e esse lugar é o lugar onde nós nos encontramos, porque a habitação da casa do Senhor é a habitação espiritual que nos dá a segurança todos os dias. Que Deus continua nos amando. Amém? Amém? Você continua sendo amada de Deus, que você continua sendo amado do Senhor, que você continua tendo lugar na casa. Eu, quando chego na casa dos meus pais, eu coloco os pés na mesa do centro, só para ouvir a minha mãe dizer: tira os pés daí. Lá em casa tem regras, mas ainda é a casa favorita onde a gente vai. O esconderijo do Altíssimo tem que ser a casa favorita, aonde todos os dias você quer habitar. Amém? Quantos aqui podem dizer amém? Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com um cântico e depois eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero orar pelas nossas vidas, porque o esconderijo do Altíssimo nos dá a proteção de toda uma semana. O esconderijo do Altíssimo nos dá a proteção de todo um mês, né? Você pode ir para a praia, tem muitos guarda-sóis ali. Mas se você não pagar, se você não levar o teu, você vai ficar no sol, você vai ficar exposto. Assim é a casa do Senhor. Eu preciso dizer: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, amém? Amém. A tua identidade está afirmada no Senhor. Você vai sair dessa semana daqui, você vai sair hoje daqui dizendo assim: Senhor, o nome que está lá, o meu Pai, a minha filiação, o Senhor que me ama e continua me dando casa, comida, água e vida eterna, se chama Jesus Cristo. Amém.